Segundo Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba. Também lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para com Davi, foram e alugaram dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os ciros. E o restante do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, para a guerra contra os ciros, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou a Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e mandou Hadadezer, e fez sair os ciros que estavam do outro lado do rio, e vieram para Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi para Elã. E os ciros se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém, os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalo. Feriu também a Sobaque, general do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de socorrer aos filhos de Amon.